Estamos ao vivo no Instagram. É? Estamos? Estamos ao vivo no Instagram. E aí, meus chegados, meus queridos, meus amados. Como que vocês estão? Pessoal entrando aí? Muito bom? Ó, minha luz apagou aqui. Pera aí. E aí? Tudo certo ou não? Então tá bom. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vídeo bom, áudio bom. Tudo em riba. Tudo ótimo. Ah, vou bem, obrigado. E aí, Carlinha? E aí, dona Letícia, já casou ou não? Aí, é nóis. Seguinte. Cadê? O pessoal entrando aí. Vamos dar mais uns 5 minutinhos pra galera terminar de entrar. É o seguinte. Hoje é o último dia do Super Combo. Hoje é o último dia que o carrinho fica aberto pra comprar o Super Combo, né? Das 3 aulas. Uma é a menina de Maria. A menina de Belém. A menina de Belém. É provavelmente uma das melhores aulas que eu já dei. É sobre Maria, né? Quem não assistiu, por favor, assista, compre esse negócio, né? Essa aula ficou realmente muito bacana, né? Valeu, o fundo da live tá legal. Vou deixar salva, sempre salva. A segunda aula é sobre a natureza angélica, também é uma forma totalmente nova de enxergar a natureza angélica. E a terceira aula vai ser a aula ao vivo, vai ser no Zoom comigo. Eu vou fazer uma exposição dialética a respeito daquela temática do Minha Pátria e Minha Família, né? Entre aquela polêmica que deu entre o Ítalo e o Ícaro. Eu vou expor os dois argumentos num patamar dialético e a gente vai discutir aqueles dois parâmetros lá, né? Eu vou falar sobre tudo lá, vou falar sobre pandemia, sobre Covid, sobre política, sobre fé, sobre família, sobre tudo, né? Isso tudo por R$67, fora o combo, né? Fique Forte, do meu amigo Adriel, né? Vai ser um super combo com dicas de treino e um super planner para poder fazer uma dieta esquemática para você ficar forte de verdade, né? O negócio realmente vale a pena. Certo ou não? Isso tudo por 67 conto, né? E eu acabei de falar ali que se eu vender mais 50 hoje, eu vou deixar o VSM aberto até domingo. Porque o VSM era para acabar hoje e eu tô disposto a tirar ele hoje do ar. Mas se vocês me ajudarem, quem sabe ele chega até domingo, né? Tem alguma live sobre ser menos chata? Eu sou muito chato e não me aguento mais. Tem lá no feed, procura lá. Tem live. Eu acabei de colocar um hoje sobre essa da quarta camada, é uma live excelente pra você largar de ser chata. Então tá bom. Galera, é o seguinte. Muito bom, valeu galera. Obrigado. Vamos falar o seguinte. Hoje eu prometi pra vocês que eu ia comentar a respeito das 7 linguagens do amor. Então, vou detalhar pra vocês o que de fato são as linguagens do amor e por que é que vocês erram tanto, por que é que vocês se confundem tanto com essa questão das linguagens do amor, né? O Gary Chapman escreveu ali na década de 20, né, o livro As 5 Linguagens do Amor. Na época o livro foi um sucesso tremendo, né? Todo mundo falava sobre o livro, só que de repente ele caiu no esquecimento, ele caiu completamente no esquecimento. E 50, 60, 70, 80 anos depois resolveram resgatar o Gary Chapman, né? Resolveram tirar ele do fundo do poço, né? Resgatar ele de volta. E aí voltaram com a tal das 5 linguagens do amor. E aí quem já não leu o livro, né? Tá perdidaço, mas o Gary Chapman vai falar o seguinte, que existem formas da gente demonstrar amor. Existe uma certa linguagem, existe um certo falar. E esse falar do amor, né? A forma de eu me comunicar. Porque vocês vão lembrar o seguinte, eu sempre falo isso aqui pra vocês, né? O que mantém um casal, e a linguagem do amor, é não necessariamente pra homem e mulher, mas é mais fácil de ser descrito pra homem e mulher, né? Quando eu vou falar sobre a relação humana, sobre um casal, sobre homem e mulher, sobre pai, mãe, enfim, né? Eu tô falando sobre uma coisa chamada intimidade. Quanto maior a intimidade, mais fácil essa relação vai funcionar. Intimidade é eu entender o outro, né? Quantos de vocês já viram aqueles casais de avós, né? Em que, sei lá, tem 50 anos de casado, a véia dá aquela olhada pro velho, né? O velho dá aquela ajeitada no semblante, a véia já sabe o que ele quer, já sabe o que ele tá precisando, já sabe o que ele tá pensando, né? Isso é intimidade. Né? Isso é intimidade, né? Intimidade com Deus é quando eu rezo tão constantemente, tão diariamente, né? Aquela oração sem cessar, que eu mantenho uma intimidade com Deus. Eu entendo o que de fato seria a vontade de Deus ali naquele momento, né? Eu começo a compreender qual que é a vontade de Deus. Isso é intimidade. Intimidade, então, é essa capacidade que eu tenho de acessar o outro. Isso é intimidade, é essa capacidade de acessar o outro. E a forma que eu tenho de fazer isso é pela comunicação.
certo? Agora, se a comunicação está usando a linguagem errada, eu não vou conseguir alcançar o outro. É para isso exatamente que serve o tal das 7 linguagens, as linguagens do amor, né? Que são formas. É uma forma de eu acessar o outro através do amor, né? Uma forma de eu expressar o meu amor e de ouvir este amor, né? E dessa maneira eu consigo acessar aquele outro. Entenderam ou não? Isso é linguagem do amor. Isso é linguagem de forma bem crua, bem simplista, assim. Isso é linguagem do amor. É o que eu vou usar para abordar o outro. E presta atenção, se você for parar para pensar, das linguagens do amor, das 7 na verdade, só uma delas usa palavra mesmo, palavras, né? Algo falado. Isso começa a demonstrar algo que todo mundo já sabe, né? Na verdade, o amor ele não se demonstra em palavras, né? Não é simplesmente falando que você vai conseguir amar ao outro, né? Você pode dizer que ama, você pode dizer essas coisas, mas a palavra, ela é um ponto das 7 linguagens, né? Ela é um ponto só das 7 linguagens, a palavra, que seria, no caso, a palavra de afirmação ou motivação. Beleza? Então vamos lá. Presta atenção. Ó, vou até fixar aqui. Aproveitar que a Valéria colocou aqui a 7 linguagens do amor. Deixa eu fixar aqui o comentário dela. Fixar comentário. Aí. Valeu, dona Valéria. Beleza. Então é o seguinte. Vou falar sobre as 7 linguagens então. Doc, não eram 5 linguagens? Não. São 7. E eu vou explicar pra vocês porque são 7. Primeiro que 5 não é simbolismo de nada, né? Vocês sabem que eu sou... Aí, dona Clarice. Vocês sabem que eu trabalho com simbólica, né? Desde sempre. Aqui, dados meus professores, tá? Professor Mário Ferreira de Andrade, professor Olavo, o Ítalo Marcelli, todos eles vão falar sobre a parte simbólica das coisas. Então, obviamente, a gente precisa ter uma pegada simbólica, né? O mundo, a natureza é feita de símbolos, né? O tempo todo. Então, o 5 não é símbolo de absolutamente nada, né? O 5 não é algo simbólico, mas, contudo, o 7 é. Né? Então, isso sempre me pressionou na cabeça, falando, bom, parece-me que faltam outras 2 linguagens. Parece-me que faltam outras 2 linguagens. Então eu fui buscar essas outras 2 linguagens na experiência clínica e discutindo com alguns amigos, né? Principalmente o Marcelo Zanetti. Quem não conhece o Marcelo tá perdendo, né? Um dos maiores especialistas no assunto de comunicação de casal. Basicamente é um cara brilhante. Inclusive foi um cara muito importante pra mim e pra minha esposa, né? Então quem não conhece o Marcelo, né? Procurem ele aí, alguém vou anotar aqui, ó, @Marcelo Zanetti RJ. Marcelo. Ele tem lá no Instagram, todo mundo conhece o Marcelo, não é possível. Se vocês não conhecem o Marcelo Zanetti, vocês estão perdendo. É especialista em comunicação. Então, conversando com o Marcelo, né? E pela experiência clínica de consultório, né? Percebendo os casais, percebendo vários anos de experiência. O Insta dela é @Marcelo Zanetti RJ. Marcelo Zanetti RJ. Depois vocês procuram lá. Eu sigo ele me segue, né? Depois vocês procuram lá nos seguidores, tá bom? Então presta atenção. Discutindo com ele, discutindo com outros amigos, né? Mas principalmente com o Marcelo, né? A gente batendo um papo sobre a experiência de consultório, a gente chegou à conclusão de que de fato existem mesmo as 7 linguagens. E depois disso eu fui fazer... É isso, obrigado, Letícia. Depois disso eu fui fazer um apanhado de como que eu poderia correlacionar essas 7 linguagens com os outros símbolos 7. E de fato tem. Uma correlação simbólica, né? No caso, a correlação simbólica é com os 7 planetas astrológicos ou as 7 faculdades humanas, né? Não sei se vocês entendem essa relação, eu já falei sobre ela aqui algumas vezes, né? Mas existe uma correlação simbólica entre os astros e as faculdades humanas. 7 faculdades humanas defendidas por Platão: senso comum, razão, apetite concupiscente, vontade, apetite irascível, intelecto ativo e intelecto passivo. São as 7 faculdades, as 7 formas que o homem acessa o mundo, né? As 7 linguagens vão prover dessas 7. São as 7 formas que o homem vai acessar o outro homem. Entenderam ou não? É assim. E aí, elas também são regidas pelos 7 planetas astrológicos, né? Então, eu vou tentar passar por cima, assim, fazer um apanhado geral para ver se vocês entendem o que é que tá rolando, beleza ou não? Então é o seguinte, como é que eu faço para entender as 7 linguagens, né? As 7 linguagens, então, provêm das 7 faculdades humanas, e as 7 faculdades humanas vocês vão lembrar, né? São 7 faculdades, são as 7 formas do homem acessar o mundo. Quais são elas? O senso comum, 7. O senso comum, que o símbolo é a lua. O senso comum é os 5 sentidos. Os 5 sentidos. A informação vem para o homem através dos 5 sentidos, né? Tato, olfato, paladar, visão e audição. Pronto. Na verdade tem outros 2 sentidos, depois eu falo disso. Então os 5 sentidos, né? Os sentidos entram, né? A informação entra para o homem através dos 5 sentidos, que é o senso comum. Depois o homem organiza isso em caixinhas. O que é importante, o que não é importante, o que é bom, o que é ruim, o que é pesado, o que é leve, o que é gostoso, o que é amargo, o que é doce. Essa capacidade do homem de organizar isso em caixas, a gente chama de razão. É a segunda faculdade humana. Certo ou não? A terceira faculdade humana é o apetite concupiscente. Apetite concupiscente apetite é desejo, é vontade.
Concupiscente é aquilo que é imanente, aquilo que é material, aquilo que é concupiscível, aquilo que é simpático, aquilo que se destrói pelo tempo. É uma comida gostosa, é uma bebida gostosa, é conforto, cama macia, água quente no banho. Isso é concupiscível. Então, o apetite concupiscente é a vontade desses bens concupiscíveis. Eu vivo falando sobre isso aqui, é o desejo desses bens concupiscíveis, né? Desses bens concupiscentes, dessas coisas materiais, imanentes, coisas que vão se desfazer com o tempo. Certo ou não? Desses bens fáceis. Né? Então são esses prazeres fáceis. O desejo desses prazeres fáceis de apetite concupiscente, que é Vênus. Aqui o Sol, que é a vontade humana, que é o principal das faculdades, né? O Sol é a vontade humana, é a principal, é aquela que rege todas as faculdades. Ela está acima de tudo, por isso que o símbolo é o Sol. O Sol ilumina todos os outros planetas, olha. Né? Aqui o apetite irascível, né? A vontade dos bens eternos, aquela vontade de ser justo, vontade de ser nobre, vontade de ser magnânimo, vontade de ser coerente, vontade de ser... Pronto. Essa vontade desses bens árduos, desses bens distantes, a gente chama de apetite irascível. Aqui, por último, as últimas duas inteligências, né? Intelecto ativo, que é a forma de eu buscar a verdade, e intelecto passivo, a forma como a verdade se apresenta para mim. De forma muito leiga, assim, muito vulgar, essas são as 7 faculdades humanas. Jorge, que diabos isso tem a ver com as linguagens do amor? Porque as linguagens do amor, elas são exatamente relacionadas com as 7 faculdades humanas, né? E agora vocês vão entender o que é que eu estou falando. É assim, qual que é a principal... A gente tem as 7 linguagens do amor? Tem. Assim como a gente tem as 7 faculdades, a gente tem as 7 linguagens do amor. Todos nós temos as 7. Todos nós temos as 7. Aqui é um organograma. Todos nós temos as 7 faculdades humanas, certo? Então todos nós também temos as 7 linguagens. Nós temos as 7 linguagens do amor. E assim, em simbólica, não sei se vocês sabem, mas simbólica é assim, ó, a gente sempre tira os meios e os extremos. Os meios e os extremos a gente retira. Então assim, por que eu estou falando isso? Porque as linguagens que serão comuns a todos os temperamentos, por exemplo, né, e que são aquelas linguagens predominantes a todas as pessoas, é o Sol, principalmente o Sol. Essa tem que ser a principal linguagem de todo mundo, deveria ser a linguagem de todo mundo. E os dois extremos são mais comuns mais comum na adolescência e aqui mais comum na fase mais adulta, mais tardia, mais idoso, né? Como assim, Jorge? Qual que é o Sol? O Sol, vocês lembram que é a vontade humana. Qual que é a linguagem do amor correspondente à vontade? É o que a gente chama de tempo de qualidade. O tempo de qualidade, vocês vão levar lá do Gary Chapman, ele vai falar assim que é essa linguagem que a gente permanece junto com o outro, né? Essa capacidade, é ser bom, é ser gostoso ficar junto de um outro e aproveitar o tempo com qualidade. Eu uso um outro termo, uma outra nomenclatura aqui no Instagram, se quem já me acompanha aqui já há algum tempo já sabe que eu uso uma outra nomenclatura para isso. Eu chamo de presença. Então, a principal linguagem do amor, e essa tem que ser comum a todo mundo, tem que ser a linguagem da presença ou do tempo de qualidade, né? Por quê? Por que ele é o Sol? É porque sem tempo de qualidade, sem eu passar um tempo de qualidade com aquele que eu amo, né? Se eu não passar um tempo de qualidade prestando atenção naquele que eu amo, estando presente ali, eu não consigo sequer entender as outras linguagens, eu não consigo perceber as outras linguagens do amor. Então, é necessário que eu permaneça um tempo de qualidade com ele, por isso que é o Sol. Entende? Por isso que ela é guiada pela vontade. Entenderam ou não? Então, a principal linguagem do amor é, sem dúvida alguma, o tempo de qualidade. É ela que vai iluminar as outras linguagens. Entenderam até aqui? Pronto, perfeito. Na verdade, é o principal para você, dona Bianca, mas deveria ser o principal para todo mundo, né? Tempo de qualidade, ela tem que ser mandatória. Ela é o Sol das linguagens. Sem tempo de qualidade, eu não consigo sequer descobrir as outras linguagens no meu parceiro, né? No meu companheiro, nas outras pessoas. Entenderam ou não? Então, pronto. Então, aqui o Sol é quem vai reger as linguagens, que é o que a gente chama de tempo de qualidade. Os dois extremos é a Lua, que é o senso comum, 5 sentidos, aproveitar os 5 sentidos, né? E no outro extremo aqui, que seria Saturno, que é a linguagem do intelecto passivo. É algo de fora que me ilumina, algo de fora que me motiva, algo de fora que me acrescenta. É assim, isso é intelecto passivo. Entenderam ou não? Qual que é a Lua? Falei, a Lua é senso comum, né? Os 5 sentidos. Qual que é a linguagem do amor dos 5 sentidos? O toque. Então, o toque é comum também a todo mundo. A todo mundo. Coléricos, melancólicos, homem, mulher, todo mundo é comum ao toque. Mas ele é mais comum às mulheres, menos comum aos homens. Vocês vão entender que aqui, a gente separa aqui em irascível e concupiscente, a gente separa mais feminino e mais masculino. Por quê? Porque é mais típico da mulher o apetite concupiscente, é mais típico do homem o apetite irascível. Apetite irascível, o símbolo do apetite irascível é Marte, que é o deus Ares, que é o símbolo da masculinidade. Aqui o apetite concupiscente, o símbolo é Vênus, que é Afrodite, que é o símbolo da feminilidade. Então vocês estão lembrando, o centro aqui, o centro é a linguagem do amor, né? Eu sei que é meio complicado, mas tá bom, vocês estão caminhando. Todos têm essas linguagens, todos têm as 7, na verdade, todos têm as 7. Mas então, a principal linguagem, que é o Sol, que é comum a todo mundo igual, é o tempo de qualidade. Aqui no extremo de cá é mais comum aos jovens e às mulheres, que seria o toque,
né? Obviamente que o toque ele é mais importante numa fase mais primitiva, né? Numa fase mais tardia, o toque ele já não é a principal linguagem mais, numa fase mais tardia da vida. Mas numa forma mais primitiva, os namorados, né, eles adoram o tal do toque, ficar encostando, ficar tocando. Só que assim, a gente acha que a linguagem do toque é simplesmente encostar. Encostar, né? A linguagem do toque não é simplesmente encostar. Tá acelerado? Não, eu que tô falando acelerado. O que é a linguagem do toque? Né? Eu falei, são 5 sentidos. Então parem de achar que o toque é simplesmente ficar encostado no outro. O Chapman dá essa noção mais ou menos vaga de que o toque seria isso, né? Ah, o toque é essa necessidade de eu ficar encostando, de eu ficar tocando, de eu ficar... Tem gente que acaba achando que o toque está mais relacionado inclusive com a questão sexual. Não é. Não é isso. O que é o toque? O que é o toque? O que é a linguagem do amor do toque? É eu, de alguma maneira, eu tocar o outro, eu acessar o outro pelos 5 sentidos. Né? Então eu quero ver o outro, eu quero sentir o cheiro do outro, né? Eu me sinto amado sentindo o cheiro do outro, eu me sinto amado vendo o outro, eu me sinto amado encostando no outro, eu me sinto amado beijando, né? Por isso que a questão do toque é sentindo o gosto, o sabor do outro, né? Eu me sinto amado, entenderam ou não? A linguagem do toque, ela tem que usar todos os sentidos, ela tem que usar todos os sentidos, entende? Porque é o senso comum, que é a lua, entenderam? Então essa é a linguagem do toque. É sempre acelerado, é sempre acelerado. Entenderam? Essa é a linguagem do amor do toque. Esse é o extremo de cá. Então, tempo de qualidade, que é o sol para todas, né? Ou a linguagem do toque, que é essa daqui, que é essa primitiva aqui, que ele é mais comum às mulheres. O toque é mais comum às mulheres, vocês vão concordar comigo. Ele é mais comum às mulheres e ele é mais comum aos jovens. E do lado de cá, no outro extremo, ele é mais comum o quê? Qual que é eu falei, a última faculdade humana é Saturno, que é o intelecto passivo. O que é intelecto passivo? Intelecto passivo é uma verdade que se apresenta para mim. É uma verdade externa a mim que se apresenta, né? Que se entrega, que se abre, que se desenovela diante de mim. Isso é o intelecto passivo, o símbolo é Saturno. Qual seria então a linguagem do amor aqui? Que se chama de palavra de afirmação ou motivação. Né? Por que eu falo motivação? Porque na verdade a maioria das pessoas vai preferir muito mais a palavra de motivação do que de afirmação, se eu for pensar. Né? A palavra de afirmação é aquelas, nossa, que bom que você fez isso, que legal que você fez isso, nossa, que você é uma pessoa boa, você é uma pessoa grande, você é um bom homem, você é uma boa mulher. Bom, isso é palavra de afirmação. Né? Agora, a palavra de afirmação parece que ela não é 100% suficiente, né? Para vários casos, a palavra de motivação vai ser necessária. Fala assim, olha, eu acredito em você, eu sei que você é capaz de ir lá e fazer. Sabe? É uma palavra de motivação e não simplesmente de afirmação. Então, esse é o intelecto passivo. Essa linguagem, ela é mais comum aos homens e ela é mais comum na última fase da vida, na terceira idade, digamos assim, né? Ela é mais presente mais entre os idosos, mais presente entre os anciãos. E essa a fase do toque, né? A linguagem do toque, ela é mais presente entre os jovens. Pronto, vocês entenderam? Entenderam essa relação? A maioria dos homens tem essa, sim. A maioria dos homens, a grande maioria massacrante dos homens, elas têm muita questão da palavra de afirmação e motivação. O homem tem muito isso, essa necessidade dele ser afirmado, né? Então, a palavra de afirmação e motivação é o extremo de cá. Aqui o toque e no meio o tempo de qualidade. Entenderam ou não? Pronto, agora vocês entenderam quais são as 3 linguagens do amor principais. Aqui no meio a gente sobrou então 4 linguagens do amor e cada uma vai predominar em um temperamento. O Ítalo já tinha dado uma base ali atrás sobre quais seriam as naturezas desses temperamentos, mas ele falava assim, olha, aqui na razão, né, aqui na razão, a principal correlação que a gente tem com a razão seriam os sanguíneos, a principal correlação com o apetite concupiscente seriam os fleumáticos, a principal razão com o apetite irascível, os coléricos, e a principal razão a principal faculdade humana correlacionada com os melancólicos seria o que a gente chama de intelecto ativo. Né? O Ítalo já tinha falado isso, inclusive correlacionando com 7 pecados, não sei se vocês vão lembrar, mas ele falou isso muito bem. Né? Aqui seria o pecado da luxúria, o pecado da gula, típico dos sanguíneos, aqui seria o pecado da avareza, típico dos fleumáticos, o pecado da ira, típico dos coléricos, e o pecado da inveja, típico dos melancólicos. Certo ou não? Pronto, as linguagens do amor também vão ser correlacionadas a isso, as linguagens do amor também vão estar presentes aqui. Né? Vão estar presentes aqui. Qual que é a linguagem do amor que está relacionado com a razão, que é típica dos sanguíneos? É a linguagem do atos de serviço. Atos de serviço. Por quê? Porque o que é a razão? A razão é a minha forma de eu organizar o mundo para a pessoa. Né? A razão é aquela faculdade humana que vai organizar aquilo que é material. Vai organizar aquilo que me foi dado, aquilo que me foi apresentado. A realidade, eu vou organizar a realidade. O que é o ato de serviço mesmo? Né? As pessoas acham que a de serviço é simplesmente ir ali e fazer uma coisa para a pessoa. Né? Eu vou ali e vou colocar a mesa pro meu marido, vou limpar a casa, meu marido vai se sentir amado. E mais ou menos isso que seria atos de serviço, mas vamos destrinchar um pouquinho mais o que de fato é o ato de serviço?
né? Se ela é relacionada à razão, e a razão é a organização da realidade, o que é mesmo ato de serviço? Bom, o ato de serviço é, sobretudo, eu facilitar a realidade daquela pessoa. Então vamos supor, aquela pessoa ela precisa trabalhar, e aí eu vou e arrumo alguma coisa pra ela, sei lá, ela trabalha com moto, né? O cara o dia inteiro andando de moto e tava queimando os braços. Eu vou e compro aquela proteção, né, que coloca no braço assim pra ele. Eu tô dando um presente, parece que é a linguagem do presente, mas eu tô dando algo que vai facilitar a realidade dele, né? Ele vai se sentir amado, entenderam? Isso é os atos de serviço. Os atos de serviço é algo que eu ofereço, que eu vou facilitar a realidade daquela pessoa, né? De alguma maneira eu vou facilitar a realidade daquela pessoa. Entenderam? Isso é ato de serviço. Isso é ato de serviço, né? Eu vou encurtar, eu vou deixar mais cômoda a realidade daquela pessoa. Isso é um ato de serviço e ela é muito comum ao sanguíneo. O sanguíneo, ele adora ofertar. E aqui eu tô falando assim, gosta de fazer, né? Gosta de fazer. Aqui é a linguagem que ele gosta de fazer, principalmente, né? Então os sanguíneos adoram fazer atos de serviço. Os sanguíneos amam fazer atos de serviço, né? O sanguíneo adora sair trabalhando pros outros, né? Adora sair tentando agradar. Não, vou arrumar aqui pra você, vou arrumar essa cama aqui pra você, vou arrumar essa área aqui pra você, não sei o que eu sei. E também gostam de escutar também, né? Mas prioritariamente gostam de falar esta linguagem do amor, dos atos de serviço. Beleza? O segundo, né? Eu compro até pote novo pro meu marido levar a marmita pro trabalho. Pois é, não é presente, tá vendo, Paulo? Isso não é presente. Se você compra na verdade, você não tá tentando dar um presente pra ele, né? Você não tá dando um presente. O que você tá fazendo, na verdade, é facilitando a realidade dele. Isso é tipo dos atos de serviço. Entenderam? Relação com as profissões tem também, depois eu falo. Esse aí é um assunto, a gente vai gastar um século aqui pra falar relação com as profissões. Então pronto. Entenderam ou não? Viram essa chave aí? Sacaram a parada? Então isso é ato de serviço. Isso é ato de serviço que é muito típico dos sanguíneos. Agora, o que mais, Jorge? A segunda coisa aqui, né? A segunda coisa aqui, eu falei da 7, né? Falei da primeira aqui, que é os atos de serviço. A próxima linguagem do amor, que a gente chama de apetite concupiscente. Então essa daqui é mais comum, é muito comum. As mulheres, é mais comum as mulheres, né? As mulheres gostam de escutar essa linguagem do amor. E é mais comum também aos fleumáticos, né? É mais comum aos fleumáticos, aos úmidos em geral, né? Muito mais comum aos úmidos. Todos os úmidos estão do lado de cá. Então as mulheres e os fleumáticos e os sanguíneos estão desse lado de cá. Eles vão preferir essas linguagens do lado de cá. Vão preferir o toque, vão preferir os atos de serviço, vão preferir o tempo de qualidade e vão preferir esse que eu vou falar agora, que é correlacionado ao apetite concupiscente. Apetite concupiscente é a vontade dos bens materiais. É o desejo dos bens materiais. Eu desejo algo material. Bom, obviamente a linguagem do amor aqui, então, é o presente. É ganhar presente. Os fleumáticos adoram ganhar presente. Essa é a grande verdade. Talvez eles não gostem de admitir isso, mas todo fleumático vai gostar de ganhar um presente, né? E presente é um bem concupiscível, não necessariamente é um bem grande, é ganhar um carro, ganhar uma casa. Isso não é apetite, isso não é a linguagem presente. A linguagem presente é assim, olha, o que ele gosta, o que aquela pessoa gosta de verdade. Ele gosta disso, então é isso que eu vou dar. Sabe? Assim, então o presente é necessário. Lembra que eu falar assim que sem o tempo de qualidade eu não consigo nenhuma das outras linguagens? Nenhuma das outras linguagens vão aparecer sem o tempo de qualidade? De fato é isso, né? Sem esse sol, que é o tempo de qualidade, nenhuma das outras linguagens vai aparecer. Então, aqui o que vai acontecer, né? Para mim saber dar presente, eu preciso de um tempo de qualidade. Eu preciso saber o que o outro gosta. Eu preciso olhar para o outro. Eu preciso saber o que o outro realmente gosta. Cara, meu marido adora ganhar camisetas azuis. Então ele vai lá e compra uma camiseta azul e dá pro marido dela. Sabe? Ele vai se sentir profundamente amado com aquilo. Pronto, é isso. Entenderam? Essa é a linguagem do presente, né? De dar presente. É isso. Né? Ela é necessário sempre o tempo de qualidade. Não adianta. Sem o tempo de qualidade a gente não consegue destrinchar nenhuma das outras. Entenderam? Muito comum nos fleumáticos, nos úmidos, nas mulheres. Pronto. Então, mulheres, em geral, na maioria das mulheres, vai predominar essas linguagens úmidas. Quais são as linguagens úmidas? O tempo de qualidade, né? Que é comum a todo mundo, obviamente, né? O tempo de qualidade. E aí, presentes, atos de serviço e toque. Pronto. Entenderam ou não? Do lado mais irascível, do lado mais seco, é onde vai predominar a linguagem dos coléricos, dos melancólicos e dos homens. Né? Dos homens, tipicamente dos homens. Jorge, por que os homens ficam do lado dos coléricos melancólicos? Todo homem é colérico. Não foi isso que eu falei. Mas o homem ele tem uma predominância do apetite irascível. Já expliquei isso pra vocês, porque o símbolo é Áries, é o símbolo do homem, né? E as mulheres têm uma predominância do apetite concupiscente, porque é Vênus, que é o símbolo de Afrodite. Beleza? Então vamos lá. Do lado de cá então, aqui nós temos o Sol novamente, e na ponta a gente tem as palavras de afirmação ou de motivação, que é o intelecto passivo. Sobrou duas faculdades aqui, que é o apetite irascível, que é a vontade dos bens eternos, a vontade dos bens árduos, dos bens elevados, né? Apetite irascível, o símbolo é Marte.
E aqui o intelecto ativo, que o símbolo é Júpiter, né? Que é a busca da verdade. Né? Buscar a verdade de alguma maneira, é raciocinar, é fosforilar ali, tentando encontrar a verdade. Bom, essas duas faculdades humanas é o que vai, inclusive, delimitar as duas linguagens do amor que vocês não conhecem. Né? As duas linguagens do amor que vocês não conhecem estão aqui, inclusive. Né? Vocês não sabem quais são ainda, porque vocês sabem só as 5 do Gary Chapman. Eu já citei as 5 aqui. Né? Já citei todas as 5 aqui. Só faltou essas outras duas que vocês não sabem quais são. Então vamos lá. Qual que é predominante dos coléricos? Qual que é predominante dos coléricos? Que aqui está no apetite irascível. Vontade dos bens árduos. Qual que é a linguagem do amor aqui? Qual que é a linguagem do amor aqui? E essa correlação talvez fique um pouco difícil, mas assim, o que é o apetite irascível? O apetite irascível é o desejo por algo que não é material, mas algo que é elevado, é um desejo de uma melhora, um desejo de uma melhoria. Lembra que o presente eu ia tentar dar algo que eu sabia que ia ser bom do ponto de vista material? Aqui seria eu dar algo que é bom, mas do ponto de vista espiritual, do ponto de vista elevado. Como é que seria isso? Qual que é a linguagem do amor aqui? É a linguagem da surpresa. Essa daqui... Não é uma surpresa a linguagem, realmente é surpresa. A linguagem chama surpresa, né? Essa que vocês não conhecem, né? O que é a linguagem da surpresa? O que é a linguagem da surpresa, Doc? Então, a linguagem da surpresa é exatamente essa minha capacidade de surpreender o outro, né? Essa é a linguagem do amor que, inclusive, predomina muito nos coléricos. Os coléricos adoram essa questão da surpresa, né? Tem muitos coléricos que gostam, né? Os quentes em geral, né? O sanguíneo também gosta, mas principalmente os coléricos adoram a tal da linguagem do amor da surpresa, né? O colérico, ele ama a tal da surpresa. Quando ele é surpreendido, não pode ser com presente, pode, mas assim, eu sabia que você estava esperando isso de mim, eu sabia que você não estava esperando de mim, eu fui lá e fiz. Eu fiz isso aqui por você. A pessoa se sente profundamente amada. Ela se sente profundamente amada mesmo, sabe? Essa é a linguagem da surpresa. Essa é a linguagem da surpresa. Ela está correlacionada com o apetite irascível, que seria desejar algo que não é material, entende? Ele vai ser surpreendido por um ato. Ele vai ser surpreendido por uma inclinação, por uma ação daquela pessoa. Beleza? Eu gosto de surpresa realizada com atos de serviço. Boa. Vai ser surpreendida com atos de serviço. Ela correlacionou tudo ali. Tá excelente. Excelente, muito bom. Entenderam ou não? Então essa é a linguagem da surpresa, essa é uma das que vocês não sabiam, né? Essa é uma das que vocês não sabiam. Ela é mais comum nos coléricos. E agora, por último, a última linguagem do amor, que ela está correlacionada com o intelecto ativo. Aqui é interessante. Intelecto ativo é a busca da verdade, né? É um raciocinar. Eu vou parar para raciocinar, para pensar na vida e tentar entender o que é a verdade do mundo, o que é a verdade das coisas. Se for parar para pensar, fica difícil eu conseguir fazer uma linguagem do amor para correlacionar isso, né? Porque é estranho. Mas é como se, na verdade, a linguagem do amor aqui fosse deixar que o outro faça algo. E, de fato, é isso mesmo, né? Eu vou deixar que o outro exerça o seu intelecto ativo, que é buscar a verdade. Como que eu faço isso? Como é que eu vou amar alguém deixando que o outro fique, entre aspas, sozinho? Mas é exatamente essa linguagem do amor aqui, que ela é predominante nos melancólicos. É o que a gente chama de tempo de ócio ou tempo de bolha. O que é o tempo de ócio ou tempo de bolha? Que é a última linguagem do amor, que é a 7ª linguagem. É típica, muito comum nos homens, mas principalmente nos melancólicos. Muito comum nos melancólicos. O que é essa linguagem do amor aqui? Como que ela vai aparecer? É assim, quando você chega pra pessoa e fala assim, olha, eu vou te deixar 1 hora aí no seu canto pra você ficar rolando o feed do Instagram, fazendo nada com nada. 1 hora passando o canal da televisão e ninguém vai te encher o saco. A pessoa se sente profundamente amada com aquilo, sabe? Ela se sente profundamente, ela realmente se sente amada. Você chega pro teu marido e fala assim, olha, meu bem, eu sei que você chegou agora do trabalho, então eu vou te deixar 1 horinha quieto aqui, ninguém vai te encher o saco, só pra você fazer suas coisas, você fazer o que você quiser, pra você ficar tranquilão. O cara vai se sentir o cara mais amado do mundo, sabe? Ele vai se sentir realmente amado. Eu falo, cara, é isso que eu preciso, realmente eu gosto. A Cíntia é melancólica, né? Ela não é, dona Cíntia? Alguém chega pra você e fala assim, olha, eu vou te dar 1 hora pra você não fazer nada. Você vai ficar na sua bolha, você vai fazendo o que você quiser, ninguém vai te importunar. A pessoa fala assim, caramba, é isso que eu preciso pra minha vida, é isso que eu quero pra minha vida, sabe? É essa sensação que eu quero sentir. E de fato isso é muito comum nos melancólicos, né? É muito comum nos homens. Mas, igual eu falei, as linguagens do amor, as 7, elas vão aparecer em todo mundo. Elas vão aparecer em todo mundo, né? Inclusive, ao longo da vida, elas podem ir se modificando. Acabei de falar aqui, né, lá no começo, que o toque é mais comum na primeira fase da vida e a palavra de afirmação e motivação é mais comum no final da vida. Então, as linguagens do amor, elas vão se modificando ao longo da vida, né? O que é importante aqui? A gente entender que todos nós temos as 7. A gente entender que tem um predomínio para os homens, um predomínio para as mulheres, tem um predomínio para cada temperamento. Isso também é importante a gente saber, porque a gente vai acabar abordando melhor as linguagens do amor. Mas, fundamentalmente, a gente entender uma coisa, um traço. Que sem aquela primeira linguagem que eu falei, sem a presença, a linguagem do amor não vai funcionar. Sem o Sol que ilumina todos os outros planetas, todas as outras faculdades, lembra que eu falei que o Sol
O sol é que vai eliminar todas as outras linguagens do amor, né? Quem quiser anotar, vou citar aqui rapidinho então. Ó, anota aí. Pega o papel, a caneta, que senão eu não vou repetir isso aqui de novo. Isso aqui só vai sair em curso, depois um super curso aprofundado sobre o assunto que eu vou fazer e eu vou publicar um livro depois. Mas então se você quiser já anotar agora, pra você já estiver ciente, só anota aí, né, a correlação. Senso comum, lua, toque. Anota. Senso comum, lua, toque. Primeira faculdade. Senso comum, o símbolo é a lua, a linguagem é o toque. Segunda faculdade humana, a razão. O símbolo é Mercúrio e a linguagem do amor é atos de serviço. Abra as orelhas. Abra isso, a orelha de abano. Isso, a orelha do jegue. Abre bem para escutar. A terceira, o símbolo é a linguagem a faculdade humana é o apetite concupiscente. Qual que é o símbolo? Vênus. Qual que é a linguagem do amor? Presente, dar presente. Quarto, qual que é a quarta faculdade humana, a principal delas? A vontade. Vontade. Qual que é o símbolo? O sol. Qual que é a linguagem do amor? Tempo de qualidade ou tempo de presença. Coloca presença, porque é mais importante essa questão da presença. Vocês entenderam que tempo de qualidade é presença. Presença. Se eu não tiver presença ali, se eu não tiver presente ali, enquanto homem e mulher no meu relacionamento, essa coisa vai desandar, você não consegue nem falar as outras linguagens. Não adianta. Então a quarta, presença. Né? Presença. Tempo de presença ou tempo de qualidade. Entenderam ou não? Que é o sol, que é a vontade humana. Né? A faculdade então é a vontade humana, o planeta é o sol e a linguagem do amor é o tempo de qualidade ou o tempo de presença. Pronto. Aqui, né? Próxima. A quinta linguagem, a quinta faculdade humana é o que a gente chama de apetite irascível. Qual que é o planeta que representa? Marte. Qual que é a linguagem do amor? A linguagem da surpresa. Surpreender o outro. A Gabriela tá mandando tudo aqui, ó. Excelente, tá? Muito bom. Então, ó, apetite irascível, o símbolo é Marte e a linguagem do amor é a surpresa. Surpreender o outro. Pronto. A sexta, qual que é a sexta faculdade? A sexta faculdade é o intelecto ativo. Intelecto ativo. Qual que é o planeta do intelecto ativo? Júpiter. Qual que é a linguagem do amor? O tempo de bolha ou o tempo de ócio? Tempo de bolha ou tempo de ócio? Pode. O aporte, o temperamento e o mapa natal pode influenciar na linguagem? Pode. Tá tudo relacionado, minha cara. Tá tudo relacionado. Tá tudo junto. Certo? Então, ó, a sexta faculdade é o intelecto ativo, que é Júpiter, que é o tempo de ócio. Perfeito, o tempo de bolha. E por último, o intelecto passivo, que é Saturno, que é a palavra de afirmação / motivação. Palavra de afirmação e motivação. Entenderam? Meu marido chama de caixa do nada. É isso aí, ele adora essa caixinha do nada. Perfeito. Entenderam ou não? O que é importante pra vocês não esquecerem? A linguagem do amor, todos nós temos as 7. O que sobretudo é a linguagem do amor? É eu aprender a me comunicar com o outro usando elas. Né? A partir do momento que eu estou presente, que eu estou olhando para aquele outro ser humano ali diante de mim e não tentando ser amado, mas tentando amar. Lembra que eu falei? Isso aqui é importante, né? O amor é algo que vai para fora. A gente tá falando sobre linguagem do amor, é algo que vai para fora. Qual que é a linguagem do amor? De mim para mim mesmo. Não existe, porque esqueçam essa porcaria de que existe auto-amor, que eu tenho que me amar, não esquece essa merda. Né? Esqueça essa autorreferência. O amor, ele é pra fora. É por isso é uma linguagem que eu vou falar para fora. Eu não vou ficar falando comigo mesmo uma linguagem do amor, né? Qual que é a minha linguagem do amor? É presente, então eu vou dar um presente pra mim mesmo. É surpresa, então eu vou surpreender a mim mesmo. Não existe. Você consegue entender agora que de fato não existe essa questão do amor próprio? Não existe essa questão. Não tem como eu falar pra mim. Não tem como eu falar pra mim, né? Não tem como mesmo. Então não funciona, entendeu? Não funciona mesmo. Então vamos lá. O que sobretudo, então, é a linguagem do amor? É eu me inclinar ao outro. É eu perceber que existe um outro ser humano ali de fronte de mim. Existe um outro ser humano ali na minha frente. Existe um ser humano ali precisando, um ser humano sedento de algo, né? E eu vou me entregar para aquele ser humano que está ali na minha frente, né? Eu vou me ofertar para aquele ser humano que está ali na minha frente, né? E isso daqui é o que vai fazer a grande diferença, né? Eu vou amá-lo servindo-o de que maneira? Com presente, com surpresa, com tempo de ócio, com tempo de qualidade, com toque, com atos de serviço, né? É assim que eu vou amá-lo.
Sabe? Então, vários de vocês perguntam assim, Doc, você vive falando assim, amar e servir. Como que é esse servir? Cara, o servir é exatamente isso daí. É a personificação das 7 linguagens. É exatamente isso que é o servir. Você escolhe uma delas que você acha que vai ser predominante no cara, né? Na mulher, na pessoa, no seu amigo, no seu namorado, no seu esposo. Você escolhe aquela que você acredita que seja a predominância e você oferta aquilo. A Doc não deu muito certo, então muda a linguagem, muda a forma de falar, muda o idioma que você está falando. É assim que acontece, é assim que a gente faz. A gente começa a perceber o outro. A gente começa finalmente a perceber o outro, quem ele é de fato. Entendeu? Quem pode... A sétima é o intelecto passivo. A sétima é o intelecto passivo, que é Saturno, que é a palavra de afirmação ou motivação. É isso. E quando o outro só quer o ócio, uma paulada na cabeça funciona? Funciona, minha cara, funciona, né? Os melancólicos, homem melancólico, então, só quer saber do tal da linguagem do ócio, né? Aí você tem que explicar pra ele que ele não pode ficar se amando sozinho ali, né? Que ele precisa entender que isso precisa ser dado, né? A linguagem do amor é algo dado. É o que você vai ofertar para o outro. Beleza ou não? Entendidos, meus caros? Então é isso, espero que vocês tenham pegado, espero que vocês tenham entendido, né? Salvem essa live, tira um print, né? Fala pra galera visitar, eu vou assim que terminar aqui, eu vou salvar a live, vou deixar salvo aqui no feed e vou colocar aqui pra vocês compartilharem. Então, compartilhem, passa pras pessoas entenderem o que é essa parada, beleza? Combinados ou não? Doc, link aos temperamentos? Sim, dona Rei. Hoje a gente vai falar sobre isso, hein? Eu e tu nós vamos falar sobre a questão de temperamentos e astrologia, mas sim, o link com os temperamentos acontece 100%, né? Eu falei aqui, né? Então, lembra lá. Atos de serviços típico dos sanguíneos, presente típico dos fleumáticos, surpresa típico dos coléricos e tempo de ócio típicos dos melancólicos. Beleza? Então, hoje a gente vai falar sobre isso, vai ser muito legal. Hoje à noite vai ter live com a Rê, ela acabou de comentar ali, vai ter live com a Rê hoje, que a gente vai falar a respeito do que? Astrologia e temperamentos, a correlação dos dois. Beleza? Combinados? Fiquem com Deus, um abraço. Hoje é o último dia pra comprar o combo, e se eu não vender mais 50 combos, eu vou tirar o VSM, porra. Foda-se, não tô nem aí, eu vou tirar o VSM. Entenderam? Então, me convença que eu tenho que manter o VSM até domingo, até o final de domingo. Um abraço, beijo no coração de vocês e até mais. Tchau!